Papo sério logo aqui no início, tá? Alguns ou talvez todos os documentários comentados nesse vídeo podem acionar gatilhos, principalmente se você for uma pessoa sensível. Óbvio que eu não vou mostrar nada que vá de encontro às regras da plataforma, porém os temas abordados, que são pesados, têm um potencial enorme para lhe afetar. Prossiga com cautela, ok? Aviso dado, lá vamos nós. 4 documentários tão perturbadores que foram censurados. Vem comigo que está começando o Horror Pede. Todos os documentários que serão comentados nesse vídeo poderiam muito bem estar no quadro dos filmes mais perturbadores do planeta. Como o futuro do canal é incerto, eu não queria apagar a luz, digamos assim, sem falar sobre eles. Então resolvi condensá-los nessa lista cabulosa. Na 4ª posição, Act of Killing, o ato de matar. Documentário que retrata os massacres ocorridos na Indonésia entre 1965 e 1966, a partir de um ponto de vista quase inédito, o dos próprios assassinos. Sim, isso mesmo que você ouviu. O diretor britânico Joshua Oppenheimer percebeu que, em vez de entrevistá-los de uma forma convencional, poderia pedir-lhes para reencenar as mortes no estilo de seus filmes favoritos, musicais, westerns, filmes noir. Isso apelou para a vaidade deles e sua admiração pelo cinema, sem falar que, por lá, eles são tratados como heróis e gozam de impunidade total. A Indonésia celebra o genocídio, foi quase 1 milhão de pessoas, como uma luta heróica contra o comunismo. A escolha estética é tão ousada quanto perturbadora. O grotesco e o fantasioso convivem com um relato frio de tortura, criando um efeito de choque que obriga o espectador a encarar o horror sem as proteções do distanciamento histórico. Os homens revisitam métodos de execução, descrevem com naturalidade como eliminavam as vítimas e encaram suas performances como celebrações de uma vitória política. O documentário revela não apenas os crimes em si, mas a engrenagem psicológica que permite aos culpados se verem como heróis. O ápice emocional do doc ocorre quando as encenações começam a afetá-los, demonstrando sinais tardios de culpa e desconforto. Embora Act of Killing não tenha sido oficialmente proibido na Indonésia, sua exibição pública enfrentou enormes dificuldades e parte da equipe local precisou permanecer anônima por questões de segurança. O filme escancarou a permanência no poder de muitas figuras ligadas aos massacres e expôs a fragilidade democrática de um país que ainda convive com os fantasmas da ditadura. Mais do que um registro histórico, o ato de matar é um experimento radical sobre memória, culpa e representação. Se você quiser assistir, o doc está disponível completinho da Silva Sauro aqui mesmo no YouTube. Marco do cinema documental, Titcut Follies foi objeto de intensa batalha judicial, sendo o primeiro caso de censura a um filme nos Estados Unidos por razões não relacionadas à obscenidade ou segurança nacional. Uma obra que não apenas redefiniu os limites éticos e estéticos do documentário enquanto gênero cinematográfico, como também inaugurou um debate intenso sobre o direito à privacidade, responsabilidade estatal e o papel da câmera diante do sofrimento humano. Sem filtros ou narração, o diretor Frederick Wiseman expôs corajosamente a brutalidade institucionalizada em Bridgewater State Hospital, um centro correcional psiquiátrico no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, durante os anos 1960. Acompanhamos o cotidiano de internos considerados criminosamente insanos. São conversas, procedimentos de rotina, sessões de alimentação forçada, avaliações psiquiátricas e a relação muitas vezes desumana entre pacientes e funcionários. Wiseman não faz uso de trilha sonora, entrevistas ou qualquer intervenção explicativa.
a câmera fixa, observa e permite que a realidade se desdobre com um impacto quase insuportável, revelando a falência completa de um sistema que deveria cuidar, mas apenas oferece um tratamento degradante. Lançado em 1967, Titicut Follies esteve proibido até 1991, quando finalmente foi liberado ao público. Sua importância reside justamente nessa capacidade de gerar incômodo, de deslocar o espectador do conforto e de expor com uma honestidade brutal práticas que jamais deveriam ter existido. Aqui no Brasil, nós também temos o nosso Titicut Follies. Ele se chama Holocausto Brasileiro, documentário dirigido por Daniela Arbex e Armando Mendes sobre o Hospital Colônia em Minas Gerais, o maior hospício do Brasil, onde mais de 60 mil pessoas morreram. Falei sobre ele no quadro dos filmes mais perturbadores. O Holocausto Brasileiro está disponível na Netflix, já o Titicut Follies não encontrei em nenhum stream. Porém, se você tiver paciência, consegue ver o doc picotado em vários vídeos aqui mesmo no YouTube. Ao contrário de outros filmes dessa lista que optam pelo distanciamento, Earthlings, Terráqueos, possui uma retórica direta e agressiva, construída propositadamente para incomodar o público. Narrado por Joaquin Phoenix, o doc expõe a realidade nua e crua por trás da produção de carnes, laticínios, roupas e calçados. O longa-metragem também mostra alguns animais sendo utilizados como cobaias em laboratórios farmacêuticos e da indústria de beleza. Dividido em capítulos temáticos, um mais chocante do que o outro, é bom dizer, o doc também aborda a realidade dos pets, que sofrem maus tratos, vivem em situações de abandono e acabam se tornando vítimas de eutanásia e outras execuções que visam conter as superpopulações. Minha esposa trabalha, é voluntária numa ONG de resgate animal e, vez por outra, ela chega em casa arrasada por conta de algumas situações de violência e abuso envolvendo bichos domésticos. Escrito, dirigido e produzido pelo ambientalista Sean Monson, o objetivo do doc não é propor um diálogo, e sim converter o espectador ao ativismo animal. Isso chega bem perto de ser verbalizado. Há uma frase no filme, muito bem colocada pelo Joaquin Phoenix, que expressa esse desejo do filme. Num determinado trecho, o ator diz o seguinte: se todos tivessem que matar os animais com as próprias mãos para consumir a carne, provavelmente muito mais pessoas se tornariam vegetarianas. Earthlings não sofreu um banimento oficial amplo por parte de governos, mas enfrentou restrições em alguns países. Em muitas ocasiões, sessões foram canceladas por pressão de grupos ligados às indústrias retratadas no documentário. Houve inclusive um movimento na internet para tentar desacreditar o filme, chamando ele de sensacionalista e levantando questionamentos éticos sobre até que ponto o choque é uma ferramenta legítima de conscientização. Ainda que a obra tenha esse verniz de panfleto audiovisual, não deixa de ser impactante e funciona como um importante catalisador de debates sobre ética, consumo e direito dos animais. Um filme impossível de ignorar e que para muitos será uma experiência transformadora. Procure aqui no YouTube que você encontra. No Afeganistão, existe uma prática chamada de bashabazi, na qual meninos são treinados para serem dançarinos de homens poderosos e, muitas vezes, essas crianças são submetidas a abusos sexuais. O documentário The Dancing Boys of Afghanistan escancara corajosamente os horrores enfrentados por centenas de garotos afegãos, vítimas desse absurdo disfarçado de tradição cultural. A obra não adota um tom sensacionalista, muito pelo contrário, opta por uma abordagem observacional e contida, permitindo que o horror surja mais pela naturalidade com que os fatos são narrados do que por artifícios dramáticos. Essa escolha estética torna o impacto ainda mais devastador, pois revela um sistema de violência sustentado não apenas por criminosos individuais,
mas também por estruturas culturais e políticas que normalizam o inaceitável. A polêmica em torno do filme surgiu quase instantaneamente após sua exibição internacional. O doc expõe nomes, rostos e funções de pessoas ligadas à baixa base, inclusive figuras influentes, o que provocou reações hostis e ameaças diretas contra o diretor Najibullah Quraish, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Banido no Afeganistão, o média-metragem, que está disponível na íntegra aqui no YouTube, tornou-se um importante instrumento de denúncia e conscientização, ainda que ao custo do exílio forçado do diretor e sua equipe. The Dancing Boys of Afghanistan é um filme difícil de assistir e digerir, mas é um filme necessário por expor a passividade de um país diante de crimes cometidos contra menores em nome de tradições e conveniências políticas. E aí, curtiu a lista? Pesada, hein? A realidade sempre supera a ficção. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!